marcou. Você falou que tem até uma pregação sua que foi muito marcante na internet, que você falou um tópico desse aí, né? Vai Felipe foi uma pregação Você que que não marcou conhece, você vai a minha lembrar vida. desse corte dela, você que tá assistindo aí, ó. Vai Felipe foi uma pregação que marcou minha vida. Por quê? Acredito que quase uns 5 anos já. Eu fui pregar em um culto setorial no setor 22 Itaquá. E amo vocês, tá? De Itaquá, vocês são uma bênção. Itaquá tá o Max lá, pro... Max Fui pregar no culto setorial dos jovens de Itaquá. E eu lembro que foi uma mensagem que, assim, eu passei 9 meses estudando aquela mensagem, sabe? Estudando mesmo, querendo entender o que o texto dizia e tudo mais. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Quando Filipe desce, e ele tá em Samaria, né? Tá ali pregando o evangelho, e aí o Espírito Santo vem e diz assim, desce ao deserto. Aí ele desce ao deserto e o Espírito Santo diz assim, tá vendo aquele carro? Corre até aquele carro. E aí ele corre e começa a pregar pro etíope que tá lá, tá com o livro do profeta Isaías na mão, tá lendo em voz alta, e aí Filipe diz assim pra ele, você entende o que vem lendo? E ele falou assim, como eu posso entender se não há ninguém pra me explicar? E aí eu trabalhava um pouco nesse ponto, na pregação, que eu falava assim, as pessoas, você quer ser advogado? Você vai sentar numa cadeira, numa faculdade para estudar direito 5 anos. Você precisa estudar. Sim. Você quer ser psicólogo? Quer ser médico? Você vai ter que estudar. Por que a gente se diz cristão e não estuda a Bíblia? Eu falava sobre isso. E aí pegaram esse corte, só que a mensagem ela tem um contexto para eu chegar aí. Eu não cheguei já brigando. Não, eu cheguei, tinha um contexto para eu falar daquilo, e o ambiente do culto, o profético que estava ali, Deus me habilitava a dizer aquilo. E aí pegaram esse corte, muitas páginas postaram, muita gente, nossa, glória a Deus, ganhei muitos seguidores nessa época, tudo, não sei o quê. Só que teve muita gente ali me batendo. Quem é essa menina, quem ela pensa que é pra falar desse jeito, o que ela sabe da vida e não sei o quê. Um monte de coisa, um monte de hate. Só que eu não me apeguei a isso. Eu me apeguei às pessoas que estavam ali dizendo, nossa, glória a Deus, fui edificado. E essa pregação mudou totalmente a forma como eu ministrava. Foi um divisor de águas. A Isabela ministrando antes de Vai Felipe e depois. Então, hoje, esse meu jeito mais efusivo, mas se você for ver a mensagem de Vai Felipe, eu não sou tão efusiva quanto eu sou hoje. Fui evoluindo e tal. Sua pregação é tipo uma metralhadora de Jesus. Mais ou menos. Vão lá ver no meu canal. Como que você descreve, então, sua pregação assim? Só pro pessoal ter uma ideia aí, porque o pessoal já vai pegar sua agenda agora, vai querer saber onde você tá mais próximo. Olha, eu sou pregadora expositiva. E assim, eu não sabia o que era, mas eu já pregava pregações expositivas, que é a pregação do texto, né? Eu falo do texto, eu não saio do texto. Claro, tem referências, tudo, mas eu explico o texto. Você gosta de se firmar ali no texto, contexto. Isso. Eu explico o texto. Eu li aquele texto, eu explico no texto. Eu explico o texto, eu prego o texto, eu falo do texto. Claro, tem referências, você vai trazendo, né? A Bíblia, ela se interliga. Mas eu sou uma pregadora expositiva. Porém, Deus me chamou há alguns anos para o profético. Então, se eu tô ali, tô pregando, Deus desceu uma mensagem, eu vou falar. Não sou de entregar, sabe? Assim diz o Senhor para você. Mas na palavra, Deus me revela algumas coisas. E eu recebo muitos testemunhos. Teve um culto que eu fui, uma igreja que eu amo muito, os pastores são uma bênção, é Efatá. E eu preguei numa quinta-feira, e eu lembro que aquele dia Deus tinha me dito qual era o texto. Eu já conhecia o texto, já sabia qual era a construção daquele texto, mas Deus não havia me revelado o que ele iria dizer. Então, eu comecei a ministrar o texto de maneira expositiva, comecei a explicar, comecei a falar, trouxe o contexto, fui trazendo a história, tudo. Chegou em um momento da pregação, tá no meu canal do YouTube também, chegou em um momento da pregação que Deus tomou a igreja. O Espírito Santo tomou a igreja, e aí Deus começou a me ministrar algumas palavras para eu ministrar a igreja. Comecei a ministrar. Teve uma hora que eu coloquei o microfone em cima do púlpito e deixei o Espírito Santo trabalhar. Foi lindo. Então, hoje, eu sou uma pregadora expositiva, mas eu sei que eu fui chamada para o profético também. Eu sou efusiva, eu gosto de dar glória a Deus. Sabe, eu grito às vezes um pouquinho, tá? Vai me perdoando você que não gosta. Mas ali no momento... Não vai girar no manto aqui, mulher. Pelo amor de Deus. Quando você tá falando da palavra de Deus, eu não consigo. Eu amo muito. A presença de Deus, eu amo. Eu sou apaixonada pela presença de Deus. Então, tem gente que fica na igreja, fica meio acanhado. São pessoas racionais demais? Ou... Eu acho que assim, não dá pra gente
pra gente colocar um termômetro. Dizer, são pessoas acanhadas. Tem gente que tem esse jeito e nasce assim, vai morrer assim. Até onde que tem que ser racional e até onde que tem que ser espiritual na sua avaliação? Olha, eu acho que precisa haver um equilíbrio. Não pode ser 100% racional e não pode levar tudo para o lado espiritual. Nós vivemos em um ambiente espiritual. Nós que servimos a Deus, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A gente sabe que a gente está numa guerra constantemente. O espiritual, ele tá... porque eu já vi que teve gente que bebeu da água do pastor e já saiu girando no meio da igreja assim. Mas, por exemplo, o livro caiu. Aí eu vou falar que foi o diabo que derrubou? Já ouvi dessas histórias também, mulher. Então, não dá pra ser 100% levar tudo pro âmbito espiritual. Não, a gente vive numa atmosfera espiritual, sim. A gente sabe que o espiritual está em todo o tempo, nós, acordados ou não, todo o tempo o mundo espiritual tá em guerra, tá em batalha, e a gente precisa se posicionar de um lado ou de outro. Mas eu acho que, assim, por exemplo, no culto, na igreja, às vezes a gente confunde e diz assim, ou você tem fé ou você é racional. Mas quem diz que a fé não pensa? A fé pensa. A minha fé pensa, porque a minha fé comunica o que eu sei a respeito do meu Deus. Eu digo que Jesus não se jogou da montanha, né? A minha fé pensa porque se eu tô dizendo assim, eu creio que Deus vai fazer. A minha base para crer que Deus vai fazer é saber que Ele já fez. É ler o que está escrito. É entender o poder dele. É saber que Ele não se limita a nada. Então, a fé é irracional. Não, a fé é inteligente. A fé comunica o que eu sei a respeito do meu Deus. As pessoas, às vezes, confundem a fé e dizem assim, ou você é racional. Porque eu sou racional, eu não sou muito da fé. Não, na verdade, você não tem fé. Não é que você é racional, você não tem fé. Porque se você tiver fé, a fé não é burra, a fé é inteligente. A fé sabe quem esse Deus é e sabe o que ele pode fazer. Então, quando eu digo que eu tenho fé, a minha fé pensa. A minha fé lê, a minha fé sabe o que está escrito. A minha fé confia naquela palavra. Então, a fé é inteligente, é muito inteligente. Então, assim, no ambiente de culto, não dá pra gente dizer quem tá adorando mais ou menos porque a pessoa levantou ou porque a pessoa tá ali quietinha. Não tem como a gente ter esse termômetro, até porque culto não é pra gente, culto é para o Senhor, né? Cada um vai prestar o seu. Mas, se você sente vontade de levantar a mão, de dar um glória mais alto, de bater palma, não se contenha. Você tá na presença do Senhor, do seu Deus. Preste o seu culto a Ele. Eu já vivi momentos onde eu comecei a sentir vontade, sabe? Quando eu fui batizada do Espírito Santo, eu sentia vontade de falar em línguas na palavra. E assim, eu me contia, porque eu achava que aquilo não era certo, que eu achava que aquilo era uma falta de reverência, ou porque eu achava que alguém ia achar que eu era forçada. Até que um dia Deus começou a ministrar meu coração e falou, mas o seu culto é para quem? Para quem você está cultuando? E aí eu entendi, o meu culto é para o Senhor, então eu não posso me deter. E eu também não posso querer mostrar tô adorando, tô levantando a mão para mostrar que eu sou espiritual. Uma performance. Você usou a palavra perfeita. Uma performance para mostrar que eu sou espiritual, que eu sou alguma coisa. Para quê? O meu culto é para Deus. E diariamente, Isa, racionalidade e espiritualidade, é que nem você falou, a gente não pode acreditar que foi o diabo que derrubou o livro? Não, tem vezes que ele derruba. Tem vezes que ele derruba. Tem vezes... O pneu do carro furar foi o capeta. Foi o capeta. Existem momentos... Por isso que a gente precisa buscar um dos dons que eu acho que é de suma importância, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, é o discernimento. Um crente que tem discernimento, ele consegue entender quando é o diabo, quando é só um problema corriqueiro. Um crente que ele tem discernimento, ele consegue entender quando... é ali a mão de Satanás operando. O crente, e eu vou mais além, eu vou mais fundo. O crente que tem discernimento, ele consegue entender quando é alguém que está sofrendo por uma depressão, por uma frustração, por uma ansiedade, quando é um demônio que está operando na vida daquela pessoa. Então, a gente precisa buscar isso. Na nossa vida cotidiana, no dia a dia, o discernimento é importantíssimo para a gente entender. Por exemplo, eu tô gripada. Tô com sinusite. Por quê? Tomei friagem alguns dias. Vim do sol escaldante de Maceió, cheguei em Ribeirão Preto, tava muito frio, então deu aquele choque e tudo mais. E aí, enfim, uma sequência de coisas. Estou doente, mas eu sei que existem momentos onde eu adoeço sem causa e eu sei que é o mundo espiritual guerreando, e eu preciso entender. Então, acho que a palavra é equilíbrio. É equilíbrio. Equilibrar o racional, o físico aqui, o nosso mundo, com o mundo espiritual. E entender que a gente está constantemente, né, suscetível ao mundo espiritual. Constantemente. Por isso a gente busca discernimento.
para entender quando é a mão ali do diabo, quando é ele que está fazendo alguma coisa e quando realmente aquilo aconteceu, porque é um fato e vida que segue.